Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Da doutora Fernanda Ravazano, doutor Leandro Gesteira, doutor Jackson Cupertino e doutor André Nicoliti. Para inaugurar o nosso painel, doutora Fernanda Ravazano, que é pós-doutoranda em Ciência Criminal e Compliance pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-doutora em Relações Internacionais pela Universidade de Barcelona, doutora e mestra pela Universidade Federal da Bahia, professora do mestrado e doutorado em Políticas Sociais e Cidadania pela Universidade Católica de Salvador. Advogada criminalista, presidente da Comissão de Direito Criminal da OAB Bahia e conselheira estadual da OAB. Desejo a todos e a todas boas-vindas ao primeiro Congresso Online da Advocacia Baiana e com a palavra a doutora Fernanda Ravazano. Bom dia a todos e a todas. Primeira satisfação imensa estar fazendo parte do primeiro Congresso Online da Advocacia Baiana. Parabenizar a nossa ordem pela organização de um evento tão importante, e principalmente pela plataforma virtual, que é sempre um desafio às tecnologias, e está fluindo um evento com altíssima qualidade, com palestrantes fantásticos, inclusive meus colegas que estão aqui na mesa, já queria cumprimentar, meus grandes amigos e professores que eu tanto admiro, Jackson Cupertino, Leandro Gesteira, André Nicoliti, tenho profunda admiração aí pelos três, e Elisabela Fragoso também, uma jovem advogada, e tão competente, tão brilhante, Então, eu queria já aqui registrar minha satisfação, meu agradecimento por estar fazendo parte, desse importante evento da OAB Bahia, e sem mais delongas, eu quero agora já começar aqui minha fala. Na verdade, minha fala eu vou dividir, gente, em dois momentos, Primeiramente, o que eu vou trabalhar aqui é um pouco com a confusão que está tendo, e isso a gente debateu também, na agenda Democracia, Antirracismo, da OAB Bahia também, uma agenda fantástica que ocorreu agora no mês de julho, início do mês de agosto, em que a gente também tratou da criminalização do direito de defesa, Então, no primeiro momento, eu queria falar um pouco disso, dessa confusão que está tendo entre a figura, às vezes, a pessoa que a gente defende, não vou nem usar a palavra criminoso, que é uma palavra muito pesada e pejorativa, mas do sujeito que a gente defende, do nosso exercício da advocacia, do direito de defesa, e uma tentativa de criminalizar justamente a postura do advogado criminalista. Para, num segundo momento, abordar com vocês um pouquinho a ausência de verificação de estándares mínimos para o exercício de direito de defesa, Então, hoje nós temos tanto uma tentativa de criminalizar o direito de defesa, como nós temos também uma ausência de verificação da efetividade do exercício do direito de defesa, tanto no aspecto extrajudicial, como principalmente judicial. Então, nesse primeiro momento, gente, eu queria falar um pouquinho aqui, discutir com vocês um pouco, e depois a gente vai ter aí um pouquinho de debate, mas eu queria passar aqui para vocês justamente essa questão nossa cultural. Na verdade, a gente está vivendo um momento histórico, político, econômico, social, muito mais, como é que eu posso dizer, conservador, por assim dizer. Hoje, a nossa tendência, a tendência da sociedade é literalmente exigir sempre uma máxima punição dos sujeitos. A gente está com aquele discurso punitivista, aquele discurso inquisitorial, inquisitivo, de se buscar sempre punir mais, punir por punir, sem verificar tudo aquilo que permeia, às vezes, a ocorrência de um ilícito. E com a advocacia isso não tem sido exceção.
Então, o que a gente tem hoje é uma confusão muito grande do papel do advogado com o cliente que ele representa. Nós tivemos um caso recentemente, inclusive, de um colega nosso, um amigo nosso, companheiro lá da Comissão de Direito Criminal, que teve a imagem dele veiculada na imprensa, né, como sendo associado a um dos clientes que ele há anos atrás teria defendido, né, um cliente acusado de tráfico de drogas, e aí, né, estampou lá em alguns programas jornalísticos que ele seria advogado de traficantes, né, num tom pejorativo, como se ele não tivesse habilidade técnica, qualidade moral e de caráter para exercer a advocacia em uma repartição pública, né? Então, a gente observou esse caso, mas isso é o corriqueiro, lamentavelmente, isso é o dia a dia. A gente acompanha muito esse discurso de que o advogado criminalista, ele é o porta de cadeia, ele é tão bandido igual ao sujeito que ele está defendendo, né? Então, se tem uma necessidade de pegar o advogado criminalista, condenar ele e fora a própria condenação que a sociedade, né, e a mídia fazem com relação à própria pessoa que é investigada. Então, o que a gente acompanha muito é essa sanha persecutória, essa necessidade de estar literalmente se desfazendo ali da figura do advogado criminalista como se ele fosse um bandido, fosse um marginal. E isso, gente, não fica somente num discurso de um plano teórico, né, do mundo das ideias. Isso tem repercussões práticas, né, com a dificuldade de a gente ter acesso às investigações criminais, a estar exercendo nossa defesa plena ainda na delegacia, também no Poder Judiciário, né, nem todos os juízes são brilhantes, né, como nosso querido professor, né, aqui presente, né, nem todos os juízes são como a gente gostaria, né, que fossem, assim como também promotores, né, e advogados também, né, nós também temos a nossa parcela de culpa, né, alguns colegas. Mas o que acontece isso termina respingando também, refletindo no próprio respeito e numa tentativa de reduzir a atuação da advocacia. E aí eu cito 2 projetos de lei que estão tramitando no Congresso. O primeiro, né, deixa eu olhar aqui o número para não dizer o número errado, é o PL 3787, da autoria da deputada federal do PSL, Bia Kicis, né, Kicis, né, em que, na verdade, ela propõe alteração do Código Penal, artigo 180, receptação, propõe alteração da Lei de Lavagem de Capitais e do próprio Código de Processo Penal. E qual é a ideia aqui que a deputada trouxe? O advogado, ele tem a obrigatoriedade de verificar os honorários que ele recebe. Por quê? Porque se ele receber honorários advocatícios que possam ser ligados à prática de algum ilícito, ele vai responder por receptação. Imaginem. Então, como é que eu vou exercer a minha função como advogada sem receber honorários? Que na prática o que está sendo defendido é isso. E se eu receber honorários, eu estou confiando no meu cliente, eu estou defendendo ele, alegando que ele não praticou o crime, mas se eu suspeitar que ele praticou o crime, eu sou obrigada a delatar ele, a entregar ele e não receber esses honorários. Isso é simplesmente você estrangular o exercício da advocacia. É você matar o direito de defesa. E você matando o direito de defesa, você mata o Estado Democrático de Direito. Então, imagine a situação em que eu estou defendendo um cliente meu e tem um insucesso, acontece, a gente pode ganhar, a gente ganha e perde, faz parte do jogo, né? Faz parte da advocacia. Imagine, então, um cliente meu ser condenado, né, por lavagem de dinheiro, enfim, por crime contra a administração pública. Quer dizer, então, que automaticamente já você, responsabilizada, vai haver uma denúncia por receptação, já que esse cliente me pagou, e eu deveria saber, né, que esse dinheiro era originário, na verdade, né, de um ilícito. Então, tem toda uma discussão com o próprio artigo 180, né, os professores aqui da mesa virtual sabem disso, né, têm conhecimento sobre isso, que é aquela dificuldade do próprio deve saber, dever saber, sabe, né, a forma qualificada, a gente critica isso, a redação do artigo 180, que é mal feita. Então, imagine que vai haver essa confusão também sobre o dolo eventual, e no Brasil o dolo eventual é uma festa, né, inventam que é a teoria da cegueira deliberada, misturam as duas teorias, dizem que é a mesma coisa, hoje um dever saber é praticamente uma responsabilidade penal objetiva, a gente observa muito isso na prática. Então, imagine a situação em que eu deveria saber, né, eu sabia, que meu cliente poderia realmente ter praticado o delito. Então, ele é condenado, automaticamente eu vou responder por receptação. E pior, se não bastasse o artigo 180, ela pede alteração também da Lei de Lavagem de Capitais. E aí diz que nós devemos submeter nossos honorários, certo, ao COAF, ou, enfim, né, ao órgão hoje competente para a fiscalização das movimentações financeiras.
também numa tentativa aí de coibir o exercício da própria advocacia. E nós temos ainda uma alteração, uma proposta dela de alterar o Código de Processo Penal, né? Eu não sei o que é mais grave dos três, acho que o mais grave dos três são os três juntos, né, em bom português. Porque a cereja do bolo ainda é a alteração do Código de Processo Penal, artigo 330, que vai passar a exigir que o pagamento da fiança, imagine, seu cliente está preso, né? Só vai poder ser paga a fiança se demonstrar que esse dinheiro não tem origem ilícita. Ou seja, seu cliente está preso porque está sendo investigado pela prática de algum crime, né? Suspeito, repousa sobre ele a suspeita de um crime, né? O juiz vai lá e defere, né? Diz, não cabe sim fiança, ele pode responder o processo de liberdade, não representa o perigo, não preenche, né, o periculum libertatis se fumus commissis delicti, né? Ele pode ali tranquilamente responder liberdade, então arbítrio aqui é fiança. Aí vai ter que ficar paralisado o pagamento da fiança, porque vai ter que verificar se aquele montante que o cliente de vocês, né, nosso cliente, está dispondo, pode ou não ter origem ilícita. Como é que você prova isso? E se você prova que não tem origem ilícita, no final das contas, se o cliente é condenado, você vai responder por receptação? Imagine, gente, o grau de loucura, né, que é esse projeto de lei. Então, assim, eu comecei falando do discurso teórico, né, da ideia hoje que é fomentada pela sociedade, é um discurso punitivista que hoje rege a nossa sociedade brasileira, né? A mídia participa, a sociedade civil participa, nós, advogados, participamos também, é importante fazer essa autocrítica, porque a gente também fica só apontando, é jornal, é juiz, é promotor, advogado, tem o mesmo comportamento, ofende o colega, olha com maus olhos o exercício da profissão do colega. Então, né, a gente tem que ter muito essa consciência, porque isso já está respingando nesse projeto de lei. E há um outro também que eu queria chamar a atenção, certo? Que é o PL 1065 de 2019, né? A gente observa que os dois projetos de lei surgiram em 2019, que é justamente essa retomada nossa, né, de um regime social, político, enfim, filosófico, né, de retrocesso, né? Então, a gente observa nesse outro PL, né, da autoria do deputado José Medeiros, do Podemos, Mato Grosso, né, o que acontece? Ele, na verdade, já propõe aqui também que nos processos judiciais relativos à improbidade administrativa, né, crimes contra a administração pública, sistema financeiro nacional e lavagem de capitais, né, deve comprovar o advogado a origem ilícita dos honorários, caso contrário, também responde por esses delitos. Né? Então, o que é que está acontecendo? A gente passa a trabalhar de graça, vamos parar aqui de advogar, vamos tentar fazer o concurso para a Defensoria Pública, né? Que a gente recebe tributo, a gente não trabalha de graça, a gente recebe um salário, né, um tributo, para poder ficar tranquilo e poder exercer o direito de defesa, né, do que efetivamente a gente continuar advogando, porque da forma como está, simplesmente que vai ocorrer a morte do próprio exercício do direito de defesa. E aí só me restam 5 minutinhos, já fui avisada aqui no chat privado, né? Então, para o momento final aqui de minha fala, nesse segundo momento, eu questiono também essa ausência no Código de Processo Penal de verificação de estándares mínimos do exercício do direito de defesa. A gente está discutindo muito agora a questão da pandemia, né, e está sendo, enfim, Jackson participou de algumas reuniões da Comissão de Direito Criminal na Jackson, que a gente está aí lutando, brigando para ver como é que, enfim, o mínimo do exercício do direito de defesa, ele é realizado agora, nesse período da pandemia, tanto dentro da questão do encarceramento, na execução penal, quanto também de investigação e na fase das audiências criminais. E o que acontece? Uma coisa simples que a gente até apresentou, né, a Procuradoria da OAB apresentou no CNJ uma reclamação, né, enfim, um pedido de procedimento administrativo para ser unificado, uma coisa mínima que o juiz deve verificar antes de iniciar a audiência, qualquer tipo de interrogatório, se o preso teve acesso ao cliente dele. Então, são coisas mínimas, mas que devem estar de uma forma ainda mais escancarada dentro do Código de Processo Penal, né, porque está lá, está previsto, sim, direito assegurado a ter uma reunião privada com o seu cliente, né, com o seu advogado, no caso do preso. Mas, na prática, a gente não verifica isso, né? E qual a consequência para não verificar isso? Está lá nos atos de anulidade, pode ser um ato nulo, é um ato anulável, ou seja, se ninguém reclamar ali na hora, vai passar adiante. Então, também eu entendo que há uma falta, uma carência, né, de dispositivos expressos de uma forma mais gritante, talvez, né, acerca dessa exigência aí de estándares mínimos mesmo do exercício de direito de defesa. E o discurso é sempre, e aqui eu cito o Ricardo
Jacobsen, né, que tem um livro fantástico sobre investigação preliminar. E o que acontece, o que a gente observa muito nisso, né, são vários projetos de lei, é todo um discurso para você reduzir etapas processuais atinentes ao exercício de direito de defesa, para você acelerar um resultado. Então, nós temos o acordo de não persecução penal, maravilha. Só que o acordo de não persecução penal já está ocorrendo aqui no Brasil nos termos de uma transação penal. O MP já oferece o acordo completo, ou você vai aderir como advogado ao acordo, ou vai acontecer a denúncia. Isso não é acordo, isso é imposição, né? Nós temos a questão da colaboração premiada. Cada vez mais a gente está observando aí a nulidade, anulação, na verdade, de algumas decisões da Operação Lava Jato, que a gente tanto reclamou à época, e agora que a gente está vendo essa consequência, né? Então, é sempre projetos novos, dispositivos novos na legislação, e aí já estou concluindo, que eu já estourei o tempo, né? Dispositivos novos na nossa legislação, sempre no sentido de reduzir ou mesmo suprimir, né, o direito de defesa. Os outros países todos latino-americanos já passaram, estão já em fase de tramitação final de reformas dos códigos de processo penal, que são necessárias, porque nós vimos de uma tradição ditatorial, saímos de um regime ditatorial para um regime democrático, é necessário que haja um novo código de processo penal, e aqui, nesse momento, por exemplo, se for para tramitar o projeto, eu mesmo prefiro que não tramite nada. No momento atual que a gente está vivendo, é melhor que não tenha nem discussão de um CPP novo, né? Porque a gente está de novo nessa fase de um retrocesso, né? Então, já estourei meu tempo, peço desculpas aí aos meus amigos, né, de bancada. Então, eu já devolvo a palavra à nossa mediadora, né, a Isabela. Um beijo para todo mundo e muito obrigada pela atenção. Doutora Fernanda, obrigada pela sua contribuição. Dando seguimento ao nosso painel, convoco o doutor Jackson Cupertino, advogado criminal, conselheiro da seccional OAB Bahia e especialista em ciências criminais, a falar da mitigação das garantias constitucionais em meio aos atos virtuais da pandemia. Doutor Jackson, com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, agradecer ao convite, em nome da pessoa do presidente Fabrício Castro, pessoa espetacular. Parabenizar toda a diretoria, na pessoa de Hermes Hilarião, pelo brilhante evento, um evento ímpar, plural. Primeiro evento que eu vejo a representação de todas as parcelas sociais, né? Igual, muito igual, no mesmo patamar. Parabenizar a Ordem dos Advogados do Brasil pelo enfrentamento e pela proteção, pelo agasalho que nos dá nesses dias, nessa quadra da época que vivemos. Então, vamos falar da defesa do Estado Democrático de Direito. Gente, parabenizar a mesa, na pessoa da doutora Fernanda Ravazano, essa brilhante colega conselheira que arrasou aí falou tudo que eu já queria falar e resumiu ainda mais do que eu tinha para dizer a vocês. Mas vamos lá. A mitigação das garantias constitucionais em tempos de pandemia, ela vem claramente dentro dessas normativas que estão saindo aí pelo CNJ, pelos tribunais, principalmente na normativa das audiências virtuais. As audiências virtuais, elas chegam na área criminal, principalmente, elas chegam para aniquilar o direito às garantias constitucionais. Eu não vejo possibilidade de se conseguir garantir o direito, o bom direito, a justiça, tendo audiências nesse formato. Eu não estou aqui contra a tecnologia, os avanços tecnológicos. Não sou contra. Eu acho que são bem-vindos, mas com a cautela devida. A gente não pode, lógico, veio aí esse formato por conta do período de pandemia, a gente sabe disso,
a necessidade, mas essa necessidade não pode ultrapassar as garantias constitucionais. Eu não vislumbro, em hipótese alguma, fazer uma audiência virtual com as testemunhas, geralmente policiais, aqui na cidade onde eu estou, em Ilhéus, Bahia, os policiais ficam no quartel. E aí lá eles fazem, geralmente 3 ou 4 policiais, eles ficam lá e colocam assim uma câmera e passa a acolher o depoimento daquelas pessoas, um de cada vez na sala. Mas você não tem a certeza de que eles estão incomunicáveis. As testemunhas fora do sistema policial que podem haver nessa situação, elas também você não tem a garantia de que estão livres estão incomunicáveis, estão livres da contaminação. E uma testemunha entra, ouve-se, já sabe qual é o formato da audiência ali, quais são as perguntas a serem feitas, sai, não conversa com a outra que vai entrar na sala. A gente acredita nisso. Mas ele vai conversar com a terceira. E já são 2 testemunhas contra uma. 2 testemunhos parecidos contra um. Então a prova está toda maculada. Imprestável, no meu sentido. Passado a isso, eu, advogado que milito há 18 anos nessa advocacia criminal, observo que o preso, o cidadão que está preso, ele não tem um contato razoável para a sua defesa. Quem faz a defesa no processo penal, ao meu ver, é o cliente. Ele que sabe todos os fatos, ele sabe a realidade do que aconteceu e se não aconteceu. Então, ele vai para a audiência do presídio. Eu tenho dificuldades para estar no presídio falando, e no dia da audiência, quem me orienta bastante é o preso. As dúvidas que eu tenho durante a instrução criminal, eu tiro com o preso, com o cliente ali. Ele vai me informando quem é aquela testemunha, porque eu não conheço ninguém na relação processual, eu só vejo nomes. E ele conhece, ele sabe quem foi o policial que abordou, quem pegou, quem fez a revista, Ou seja, eu preciso do contato constante com ele. E ele vai estar no presídio. Eu, no meu home office, essa invenção brilhante aí que fizeram, que eu ainda não me adaptei depois de 5 meses de pandemia. Então, o preso fica lá, eu aqui, o juiz no gabinete ou na casa dele, no home office dele também, o promotor em seu home office também. E aí ficamos à mercê de uma audiência, no jargão popular, ela é capenga, ela não é perfeita. E isso aí é o que está acontecendo à vontade no Brasil, com o título de sucesso, que dizem que é sucesso, e para mim não tem condições. Eu tentei fazer um exemplo prático. Eu fui fazer uma audiência outro dia, e na sala de audiência, na sala do assistente de acusação, as testemunhas estavam todas lá, na sala da casa. E para provar isso aí, é muito difícil no meio virtual, porque eu pedi a pessoa que estava sendo ouvida, a vítima, para passar o telefone, dar uma volta na câmera 360 graus, e ela enrolou para fazer e tal. Quando o juiz determinou que fizesse, ele aí foi fazer e já estavam as testemunhas sendo dispersas. E aí, como é que eu consigo provar? Se o juiz não manda, não determina, se a testemunha não gira, como é que eu vou provar isso? E provar isso para o tribunal, que é muito pior ainda, que não está nem vivendo esse momento virtual, é muito, para mim, é uma aberração. E nesse exemplo, tinham 5 testemunhas no mesmo lugar. 5 pessoas no mesmo lugar, 3 computadores ligados, um celular, e as pessoas dialogando, percebendo como era que de pronto o juiz anulou a audiência. Para variar, e eu faço uma crítica aberta hoje ao Ministério Público, que anda silente, anda sem a manifestação de fiscal da lei. O Ministério Público não disse nada, ou seja, anulou e remarcou
uma outra audiência presencial, mas as testemunhas ouviram o depoimento daquela primeira. Como é que eu vou fazer para pedir agora, para contraditar aquelas testemunhas que ouviram, para torná-las imprestáveis? É muito difícil. É muito. Ficou uma pandemia, um pandemônio, nossa relação processual. Já me avisaram aqui que restam 5 minutos. Eu vou pegar agora um gancho da doutora Fernanda na criminalização da advocacia. Antes de iniciar essa palestra aqui, estava conversando eu com o doutor Leandro Gesteira e dizendo a ele que essa criminalização ela já vem de tempo. E dentro da nossa profissão, vamos fazer a meia-culpa nossa, dentro da advocacia, essa criminalização é absurda. Colegas de outras esferas do direito passam a chamar os advogados criminalistas de porta de cadeia. Isso é constante. Eles aplaudem quando eles acreditam que os honorários do advogado criminal ele é advindo do ilícito, o que não é verdade. E a verdade dos honorários, eu não advogo para essa turma da Lava Jato ainda não tenho advocacia nesse nível ainda não. A minha advocacia é humilde, advogado no interior da Bahia, ela é uma advocacia diária, como diz o mestre Luiz Viana, querido mestre Luiz Viana, barriga no balcão. E os honorários geralmente a maioria das pessoas são pobres e vem a mãe consegue vender algumas coisas, ou tem uma propriedade pequena, ou é uma dificuldade para conseguir valores decentes para o advogado poder trabalhar. Entendeu? Mas aí dizem que esse dinheiro tem que ser. Aí hoje, os projetos de lei vêm, vamos fiscalizar a advocacia. Não é a advocacia como um todo, não, é a advocacia criminal. O advogado civilista, que pode também estar recebendo um dinheiro ilícito. O advogado trabalhista, que advoga, às vezes o cara é empregado e está de fachada e comete crime e está lá, e aquele dinheiro que ele pagou lá na ação trabalhista foi um dinheiro de ilícito. Ou seja, é impossível mapear esse dinheiro. E o que querem, na realidade, é destruir a advocacia criminal, destruir as garantias. E eu digo que a advocacia... eu participei na comissão de prerrogativas da OAB do desagravo ao colega Ricardo, e foi um absurdo as emissoras de TV mostrar que um advogado ia exercer a advocacia. Porque ele tinha o advogado criminalista tinha advogado com um dos maiores traficantes da cidade, um acusado de tráfico da cidade. Ou seja, gente, isso é absurdo, isso é fora do normal. Hoje o direito é mitigado, vem agora o legislativo e faz esse acordo penal que a Fernanda falou, plea bargain, trazido pelo ex-juiz Sérgio Moro. O plea bargain já acontece nos juizados e acontece de uma forma também na justiça, Fernanda. Ele acontece no dia a dia quando o cidadão preso está lá preso por tráfico de droga na maioria das vezes, e aí ele faz a confissão, mesmo não tendo praticado aquilo, porque ele sabe que o depoimento dos policiais, que eles chamam assim, armaram, vai servir contra eles, e ele está preso, vai passar mais de 2 anos preso até chegar uma possível justiça, arriscar a justiça, que às vezes, a maioria das vezes não vem. Então ele prefere assumir, aceitar a confissão, pedir para o advogado aceitar uma confissão do que não fez, para reduzir a pena e nisso aí conseguir a liberdade. Ele faz cálculo matemático, ou seja, já encerrando, concluindo aqui, ele faz um cálculo matemático. Então, o direito penal vem sendo mitigado há muitos anos, não é de hoje. Então, precisamos lutar, enfrentar e mostrar para a sociedade o que é de verdade. Muito obrigado. Obrigado, Isabela. Você está sem áudio, Isabela. Obrigada, professor. Desculpa. Então,
Dando continuidade ao nosso painel, agora teremos a participação do advogado Dr. Leandro Gesteira, mestre em Ciências Criminais pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Ciências Criminais pela UCAM, Rio de Janeiro, e professor de Direito Penal e Eleitoral em diversos cursos de graduação. Professor Leandro, com a palavra, por favor. Muito obrigado, doutora Isabela. Bom dia a todos, bom dia aos nobres colegas. De início aqui, eu gostaria de registrar o meu protesto, né, porque eu tinha a esperança de falar antes do doutor Jackson, antes da doutora Fernanda, né, para que, ao menos, né, eu não falar depois de vocês dois é realmente muito difícil, porque é muito complicado, porque as pessoas já ouviram, precisavam ouvir, né, e aí, graças a Deus, pelo menos, que eu vou falar também antes do doutor André, e aí não vou ficar de todo desassistido quanto a isso, né? Mas, assim, eu gostaria de agradecer o convite da Ordem dos Advogados do Brasil. É sempre muito prazeroso, faz sempre muito bem ao ego, né? Quando nós somos convidados pelos nossos colegas para falar sobre temas relevantes da nossa profissão. Então, isso realmente é uma felicidade muito grande para mim estar aqui nesse evento brilhante que a Ordem dos Advogados do Brasil está organizando. Aliás, não o único, né? Outros eventos a OAB já vem organizando aí com uma maestria muito grande, e claramente esse é mais um dos grandes eventos de sucesso, né? Eu queria começar a minha fala aqui pontuando algumas coisas importantes que a doutora Fernanda falou, que diz respeito à ideia da criminalização da advocacia criminal, né? E isso começa num contexto muito amplo mesmo. Nós vivemos momentos, aliás, esse momento ele não é exclusivo do Brasil, né? Nós tivemos na França uma chapa de extrema-direita quase foi eleita, né? Nos Estados Unidos a gente tem a eleição do presidente Donald Trump. No Brasil a gente tem a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Não, claro, que se critique a questão política, mas é uma constatação, né, de que há uma virada acerca dessas... A esquerda teve muito lugar na década de 80, na década de 90, e de um tempo para cá tem havido uma virada para a direita, e, claro, em alguns momentos, né, alguns movimentos de extrema-direita, alguns discursos de extrema-direita, efetivamente acabam se ressaltando, né? Por exemplo, a gente observa, e isso não é de hoje, né, que todas as vezes que um magistrado vai dar uma entrevista sobre um determinado processo, meio que é um lamento acerca da absolvição, né? A coisa funciona mais ou menos assim. Infelizmente, eu tive que absolver porque não havia provas, né? Notem que a absolvição ela não é comemorada, né? Nós não comemoramos o fato de percebermos alguém na nossa sociedade como alguém que atuou de forma lícita, como alguém que foi acusado, mas que havia uma acusação injusta, enfim, e que foi necessária a absolvição para demonstrar que nem todo mundo, né, efetivamente comete crimes, e que não é necessária a condenação de todas as pessoas, né? Existem falhas, claro, em todos os ramos sociais, existem criminosos na advocacia, existem criminosos no Ministério Público, existem criminosos na magistratura, existem criminosos nas religiões, existem criminosos em todas as esferas sociais. E é importante que a gente perceba que esse discurso do lamento da absolvição é um discurso que tem se expandido, claramente. E, paralelo a isso, atrelado a isso, vem essa responsabilização criminal, essa tentativa de responsabilização criminal da advocacia, né? O doutor Jackson citou aí muito bem o lamento, né, que a gente acaba tendo que expressar no dia a dia por conta das nossas atuações, por conta da necessidade de fazer com que a defesa no processo criminal seja efetiva, né? Porque, assim, se o símbolo da justiça é uma balança, é imprescindível que a defesa seja efetiva para que essa balança esteja equilibrada, né? Punir é necessário. Aliás, o professor Auri Lopes Júnior diz isso. Punir é necessário. Punir é civilizatório. Punir é um ato civilizatório. E é necessário que isso aconteça. Mas é necessário que isso aconteça também dentro das regras, né? O Estado não pode, a pretexto de querer punir alguém que cometeu um ilícito,
desrespeitar e também atuando de forma ilícita as regras que ele mesmo impõe, as regras que ele mesmo traz. Mas tem um ponto que eu queria destacar, né, que diz respeito à lei de lavagem de capitais, né? Já há, de muito tempo, a tentativa de criminalização dos honorários advocatícios, né? Eu já tive notícias aqui de colegas que acabaram sendo denunciados por lavagem de capitais por terem recebido honorários, né, advogando para clientes que eram acusados de tráfico de drogas. E aí a autoridade policial põe no mesmo bolo ali, indicia o delegado, o advogado, né, por lavagem de capitais, alegando que os valores que ele estaria recebendo relativos a seus honorários seriam provenientes dos ilícitos do tráfico de drogas. Isso já aconteceu. E a lei de lavagem de capitais tem uma figura, que é a figura do compliance, né? E, claro, é conhecido de todos nós advogados, mas tem um ponto ali que eu acho que a gente precisa debater e acho que é um ponto relevante para as discussões do futuro, né? Porque seguramente são circunstâncias, são ferramentas que serão utilizadas justamente por esses discursos com a tentativa de criminalizar ainda mais a advocacia, que diz respeito à atuação do advogado no âmbito de consultoria, né? No âmbito de uma consultoria. O artigo 9º da Lei de Lavagem de Dinheiro traz lá a figura do compliance, e se não me falha a memória, o inciso 14, ele diz ali que as pessoas físicas ou jurídicas que atuem no âmbito de uma consultoria, né, seriam responsáveis por identificar condutas que possam ensejar uma lavagem de capitais. E, em razão disso, deveriam notificar o COAF, né? Então, imagina, meu amigo Jackson, né, acaba de receber um cliente no escritório dele, e esse cliente pretende fazer a repatriação de alguns valores que estão em algum país da Ásia, né, por conta dessa lei de repatriação de valores que foi aprovada, acho que no governo Temer, não lembro exatamente, mas houve uma lei um projeto de lei que foi aprovado com essa finalidade, de repatriar valores. E aí um cliente chega para Jackson e diz, olha, doutor, eu tenho aqui 5 bilhões, né, e pretendo trazer esses valores para aqui para o Brasil, mas eu estou meio que na dúvida sobre como trazer isso sem levantar suspeitas, né, desses valores e tal. E aí, claro, né, o Jackson fez um contrato de consultoria com esse cliente, né, e apresentou para ele um parecer. Apresentou para esse cliente um parecer. Segundo a lei de lavagem de capitais, após o cliente ter saído da sala, após Jackson ter recebido os honorários que foram acordados, né, nesse contrato, e claro, né, após ele ter feito a prestação num contrato com cláusula de confidencialidade, em um contrato com cláusula de confidencialidade, após esse cliente sair da sala, Jackson vai ter que avisar o COAF. Ele vai ter que alertar o COAF que um cliente procurou ele para realizar uma operação societária ou uma transação de repatriação de valores que, em alguma medida, poderia ensejar a prática de lavagem de capitais. E isso é gravíssimo. Isso é muito grave. Porque quando a lei fala acerca das questões de consultoria e de assessoria, inequivocamente, o Conselho Federal de Contabilidade, por exemplo, ele já inclusive criou mecanismos para isso. Se esse cliente procurar um contador, esse contador vai prestar uma consultoria para esse cliente. Após o cliente sair, o contador vai acessar um sistema da Receita Federal e vai informar, olha, realizei uma consultoria com o cliente fulano de tal, assim assado por isso, 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 recebi X de honorários, e esse contador vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilamente. Porque ele não vai correr riscos de ser denunciado pelo Ministério Público por lavagem de capitais. Ele não vai correr riscos de ser denunciado administrativamente, né, para que seja punido por uma infração administrativa por não ter noticiado ao COAF. Né? E observem, a lei de lavagem de capitais impõe essa mesma obrigação para os advogados. Impõe essa mesma obrigação para os advogados. Isso é gravíssimo. Na Europa, por exemplo, a responsabilidade dos advogados ela é inequívoca. Nos Estados Unidos também. Aqui no Brasil, alguns doutrinadores têm defendido que se o advogado não notificar ao COAF numa situação como essa, ele também seria responsabilizado por lavagem de capitais. Né? Por exemplo, o professor Vladimir Aras, ele tem alguns artigos publicados nesse sentido. E é importante que a gente também se atente para esse ponto e comece a produzir
elementos em sentido contrário. Comece a produzir artigos, comece a produzir cientificamente, demonstrando a inviabilidade da convivência dessa ferramenta com o Estado de defesa, com a defesa do Estado democrático de direito. Né? A lei afasta a incidência desse regramento para o advogado que atua no contencioso, mas, né, nem sempre os advogados atuam exclusivamente no contencioso. Atua-se também no âmbito de consultorias. É importante que a gente tome cuidado com isso. Só para fechar, a doutora Isabela já me informou aqui que eu já tenho pouco tempo, né? Só para fechar, tem um livro do professor Jean Delumeal, que o título é A História do Medo no Ocidente. E ele faz um recorte de um período da Idade Média, de como o medo foi utilizado como uma ferramenta política, como o medo foi utilizado como uma ferramenta política, como uma forma de dominar a sociedade, de mostrar que aqueles que mandavam, aqueles que tinham o poder, eram aqueles mais corajosos. E nós vivemos um momento, um recorte histórico, em que o medo é uma ferramenta muito importante. Por conta dessa pandemia, por conta dessa quarentena, por conta de tudo que temos vivido, o medo hoje é uma ferramenta tão importante quanto era na Idade Média. E o professor Jean Delumeal faz um recorte perfeito com relação a isso aí. E é importante que nós a tenhamos para que esse momento histórico não seja utilizado também como um elemento para que mais e mais garantias, mais e mais direitos individuais sejam atropelados, né, com esse discurso de mantermos uma sociedade segura. Né? Então, novamente, gostaria de agradecer a todos, ao doutor Jackson, à doutora Fernanda, ao doutor André, à doutora Isabela, né, pela oportunidade de vir aqui ouvir e compartilhar um pouco das minhas ideias também com vocês. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor. Então, seguiremos agora com a apresentação do doutor André Nicoliti, doutor em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, professor da Faculdade Guanambi, Bahia, professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, membro também do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, membro do Instituto Carioca de Criminologia, membro emérito do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, IBADPP, e juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Doutor André, por gentileza, o senhor está com a palavra. Bem, meu cordial bom dia a todas e todos. É um prazer estar participando desse magnífico evento da OAB Bahia. Agradeço, então, esse generoso convite de estar aí ladeando com a doutora Fernanda Ravazano, doutor Jackson, doutor Leandro, sobre a sua presidência, Isabela, tão eficaz aí. Então, sem mais delongas, passemos, então, a algumas reflexões sobre essa questão do direito de defesa e do Estado democrático de direito. Não sem antes registrar que, como você apontou aí, eu me considero praticamente um baiano, não só por ser membro de um Instituto Baiano de Processo Penal, como também por desempenhar minhas atividades profissionais no mestrado em Guanambi, na Bahia. Então, meu cordial abraço a todos os baianos, soteropolitanos aí que estão nos escutando nessa manhã. Muito axé para todo mundo. Bem, nós estamos aqui para falar de Estado democrático de direito e o direito de defesa, né? Então, o direito de defesa, obviamente, é um dos pilares desse Estado democrático de direito, e esse direito de defesa se desdobra, né, constitucionalmente, quando se diz lá em ampla defesa. Nós temos aí duas dimensões da defesa, que é a defesa técnica, realizada, obviamente, por advogados e defensores públicos, e a autodefesa. Sem qualquer desses pilares ou dessas dimensões, não teríamos aquilo que a Constituição intitula como ampla defesa. E sem ampla defesa, obviamente, ninguém pode ser privado de sua liberdade ou de seus bens, porque isso estaria aviltando o devido processo legal, por consequência, violando
o regime de um Estado democrático de direito. Quando se fala em Estado democrático de direito, o imaginário popular, e não muito diferente do imaginário jurídico, né, do pensamento jurídico, dos operadores jurídicos, e aí eu digo de juízes, promotores, delegados, advogados, o que a gente percebe é que esse imaginário é de um estado de coisa e de um mundo, né, que se compare à perfeição ou paraíso, né, mapeado e povoado por atores perfeitos, né, e por práticas perfeitas, quando, na verdade, não é nada disso, né? O Estado Democrático de Direito, ele é povoado por homens, né, habitado por homens que são administrados pelo poder e homens que exercem o poder. E há, então, uma dinâmica social nessas relações de poder, e o poder, como diz Foucault, tem uma tendência expansiva, e por isso que, desde Montesquieu, né, já se falava que o poder tem que ser controlado. Então, só existem instâncias de controle, seja de controle do poder e de controle social, porque há um pressuposto de que os limites serão transgredidos. Ou seja, se você não imaginar que haverá corrupção, se você não imaginar que haverá homicídio, que haverá violência doméstica, que haverá... O sistema de justiça criminal não teria razão para existir. E aí o grande problema é que se criou um mecanismo de intolerância ao crime, e destacadamente alguns crimes, né, a corrupção principalmente, que gerou profunda deformação no sistema de justiça criminal, uma intolerância, né, um desejo de controle absoluto sobre isso, né, a qualquer custo, e um desejo que é absolutamente contrário à ideia e à concepção de Estado Democrático de Direito. Porque no Estado Democrático de Direito, no sistema de justiça de um Estado Democrático de Direito, com pilares do tipo presunção de inocência, ampla defesa, contraditório, devido processo, enfim, é sabido desde já que o sistema de justiça criminal não colocará necessariamente todos os culpados presos, né? Porque um Estado democrático de direito tem por pressuposto a ideia central de evitar que nenhum inocente seja condenado. Então, um Estado democrático de direito, eu costumo dizer, ele tem um efeito colateral. Há um custo em um modelo de processo penal democrático. Qual é o custo? Qual é o efeito colateral? O efeito colateral é que culpados serão absolvidos. Isso é absolutamente natural. O que não é natural, o que não é tolerável, é que pessoas inocentes sejam colocadas no cárcere. Isso sim é injusto. Só que a cultura autoritária da nossa sociedade, onde se inclui todos os operadores jurídicos, é muito mais tolerante com o enclausuramento injusto, com a persecução penal e com a condenação penal injusta dos inocentes, do que desconforta-se ou do que se torna indignada em razão de uma absolvição de um culpado. Ou seja, há um alarde, um clamor, uma insatisfação, uma irresignação exacerbada quando algum culpado é colocado em liberdade ou é absolvido por qualquer circunstância do processo, e tolera-se silenciosamente, tolera-se generosamente o encarceramento de pessoas inocentes. Porque as pessoas vão para a audiência, eu tenho 20 anos de magistratura, né? São 20 anos conduzindo audiências.
Então, as pessoas acham que todo mundo também que chega na frente do juiz é acusado, é investigado, às vezes vai preso preventivamente, chega ao final é condenado. Bem verdade que a maior parte das vezes isso ocorre, mas não são poucos os casos em que as pessoas são processadas, não raras presas, tem um longo processo e, ao final, são absolvidas. E é impressionante como que as pessoas naturalizam esse fato. Eu, como magistrado, muitas vezes tenho vontade de pedir desculpa aos réus. Olha, realmente, tudo isso que aconteceu foi um absurdo. E, às vezes, você absolve o indivíduo e o Ministério Público olha aquilo com a maior naturalidade. Não. Uma vez eu absolvi um cara que foi preso por tráfico. Ele ia para uma cidade da região dos Lagos, do Rio de Janeiro, Saquarema, num feriadão. Trabalhador, carteira assinada, carpinteiro, tal, recebeu a semanada, ia para Saquarema, no ônibus ele portava 8 gramas de cocaína. Preso, indagado sobre a droga, diz a PM, que ele respondeu que iria vender essa droga em Saquarema. Aí eu fico imaginando, aí ele foi denunciado, preso por tráfico, denunciado por tráfico, respondeu um processo de 10 meses preso. E aí eu pergunto, vocês já viram alguém preso com 8 gramas de cocaína, perguntado para que aquilo ali, ele vai falar que vai vender em Saquarema? É óbvio que eu já vi gente com 15 quilos de maconha, para que quer dizer? Para o meu consumo pessoal, né? Agora, com 8 gramas, você falar que é traficante, eu nunca vi. Então, isso já começa mal. Aí você vai e prossegue. Aí ele é denunciado, preso, etc. E aí você para pensar, mas, 8 gramas? Né? No pino de 5 da comunidade e tal, você que está levando 8 gramas, ele não paga nem a passagem para Saquarema. Então, isso é absolutamente ilógico. Não obstante, as pessoas são colocadas na cadeia com base nessa narrativa. E o que eu quero dizer com isso? Aí chegou o final da absolvição, me lembro que o promotor comenta assim comigo, está vendo? Tudo bem, o senhor está sendo absolvido, mas isso é bom para o senhor aprender a não usar drogas. Ou seja, ao final daquele círculo de horrores, a culpa ainda é do cara que queria usar droga. Mas, eu comprei a droga pensando o seguinte, se eu uso drogas, eu vou tomar uma advertência, né? No 28, não vou poder e tal. Aí, a regra do jogo muda, e aí eu sou preso 10 meses, fico... Quer dizer, essa é uma concepção sobre o Estado Democrático de Direito, né? Em que as pessoas não o respeitam como limite ao poder. E aí começam as compressões às garantias, a presunção de inocência, né, a ilicitude de prova, e não seria diferente com o direito de defesa. Há, então, 2 movimentos importantes nesse tema, que é o silenciamento da defesa, ou seja, cerceia-se o seu exercício, ignoram-se suas provas, né, e há a hostilidade e o embarreiramento do exercício da atividade. Nós presenciamos recentemente nas redes sociais, interrogatórios sendo conduzidos em que o réu tem que partir para o tudo ou nada, ou seja, ou você responde tudo ou você fala tudo, né? Ou você responde tudo ou você não responde nada. O direito de defesa, com um dos seus desdobramentos, que é o direito ao silêncio, permite ao réu responder tão somente aquilo que ele desejar. Então, ele se orienta com a defesa técnica fala, excelência, o meu cliente não vai falar. Ele só vai responder as minhas perguntas, né? Não, ou ele responde as minhas, ou do Ministério Público, ou não vai responder de nem. Quer dizer, um absurdo, uma interferência institucional na atividade, na orientação. Em outros casos, isso foi inaugurado, talvez, de modo mais efusivo com o ministro Moro, né? O ministro Moro, na época, juiz, enfim, em que o réu falava, vou ficar em silêncio, e ele falava, eu vou consignar as perguntas. Eu nunca vi isso, como é que você vai consignar as perguntas? Qual o sentido? A pergunta vai formar o convencimento de alguém? E o que é pior, aí isso começou a virar moda, aí minha filha que estagiava na defensoria, presenciou muitas das vezes o magistrado fazer isso com as pessoas enclausuradas da favela, e o defensor público falava, olha, ele não vai responder, ele vai ficar em silêncio. Ah, tudo bem, mas eu vou fazer as perguntas. Aí ela fazia a pergunta, e o réu humilde, coitado, a juíza pergunta, o que ele falava? Respondia. Né?
Então, o que eu falava com minha filha? Quando isso acontecer, você tem que fazer o quê? Tirar o réu da sala. Se a senhora quer fazer pergunta, pode fazer as suas perguntas. Agora, eu quero que o meu réu tenha o direito de ausência. Ele vai sair da sala. A senhora manda ele para a carceragem, ele não vai ficar aqui. Então, você vê uma astúcia judicial para capturar, assim, as informações daquelas pessoas, ou para consignar ali um ambiente que possa tirar-se das perguntas um imaginário de culpa, contrariando o direito ao silêncio, que é um desdobramento do direito à defesa. Então, o que me parece, que mais me preocupa nesse cenário, Fernanda, apesar da sua brilhante exposição dos riscos legislativos, ou seja, os riscos sistêmicos da atividade da advocacia, né, também lembrada pelo doutor Leandro e pelo Jackson, eu tenho uma preocupação que me parece maior e mais perene, que é o risco cultural. Por mais que nós tenhamos, porque esses são projetos, por mais que nós tenhamos hoje uma legislação garantista, uma legislação que busca efetivar os direitos de defesa, a cultura autoritária, principalmente do Judiciário e do Ministério Público, são empecilhos, são obstáculos, são obstruções ao sistema garantista preconizado por Ferrajoli, onde preserva-se e efetiva-se direitos fundamentais, dentre os quais os direitos de defesa. Então, acho que eu acho que essa legislação toda representa riscos futuros para a advocacia, mas eu queria apresentar uma violação presente, um risco presente para a advocacia, que é uma prática de poder autoritária, uma prática de poder vinculada a uma cultura autoritária. E quando a gente fala cultura autoritária, é no sentido de uma cultura que pretende muito mais punir, né, a qualquer custo, ainda que ao custo de se colocar pessoas inocentes injustamente nas grades, né, e há uma busca pela punição a qualquer preço, do que uma cultura democrática, uma cultura jurídica democrática que tem como objetivo fundamental na sua atividade a proteção do inocente, como já preconizava Becarias, Carrara e, mais contemporaneamente, Luiz Ferrajoli. Então, essa era basicamente a contribuição que eu queria dar nessa manhã para a reflexão de todos. Muito obrigado, desculpe se me excedi no tempo. Não, doutor André, o senhor não se excedeu. E, mais uma vez, muito obrigada pela sua contribuição. Foi maravilhoso. Então, em respeito à organização do Congresso, pontualmente nosso painel chega ao fim. Agradeço em nome da OAB Bahia a irretocável e brilhante participação de todos os palestrantes. E para fechar o nosso painel, trago uma citação de Francesco Carnelucci. Abre aspas. A essência, a dificuldade, a nobreza da advocacia é esta: permanecer sobre o último degrau da escada ao lado do acusado. Fecha aspas. Abordagem essa que foi majestosamente realizada por essa mesa nesta manhã de sexta-feira. Então, para mim, foi uma honra conduzir e estar, né, ainda que virtualmente, ao lado desses grandes nomes, nessa mesa virtual, abordando o direito penal. Então, parabenizo e reitero meus agradecimentos ao coordenador deste evento, Hermes Larião, à minha presidente da OAB Jovem, Sara Barros, e também agradeço a você que permaneceu conosco até aqui e lhe convido a participar do próximo painel que inicia a seguir, cujo tema será Fake News e seus impactos na democracia. Então, a todos, muito obrigada e parabéns a nós, participantes da OAB Bahia. Até a próxima.